Com certeza, um dos filmes mais maduros da Marvel, Pantera Negra, que estreou dia 15 aqui no Brasil e já aproveitou o ritmo de carnaval para sambar na cara da sociedade com tanta representatividade. Então, se você sambou também, já aproveita e se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber uma notificação de quando tiver um vídeo novo. Já deixa o seu like aí também. O filme é um filme de origem do herói que a gente conhece dos cinemas, apesar do filme ser bem fiel aos quadrinhos, e mesmo que ele seja uma continuação do Guerra Civil, você não necessariamente precisa assistir o filme anterior ou até mesmo aos filmes anteriores da Marvel para você entender tudo, porque quando precisa de contextualização ele tem tipo um flashback, então realmente você não tem que ir nessa piração de ter acompanhado esses 10 anos de filme da Marvel. E desde o início o filme te contextualiza da história mais ou menos no mesmo estilo que foi contada a história em Thor Ragnarok. Inclusive eu amo esse estilo de linguagem porque ela lembra bastante a forma dos quadrinhos contarem as histórias e também é uma forma rápida de contextualizar tudo, né? Então eles falam, por exemplo, o que é o Vibranium, como que ele surgiu, qual a importância dele. Então eu acho que fica tudo muito bem explicado e de maneira rápida. E falando de Thor Ragnarok, esse filme ele também é muito bem trabalhado nas cores do cenário, das roupas e também do humor inteligente, que não é aquele humor exagerado que nem foi o que eu tinha falado aqui de Guardiões da Galáxia 2. Ele é um humor bem pontual e não é aquela formulinha da Marvel. A gente vê o humor nas personalidades. Então, por exemplo, a gente tem lá a relação do T'Challa com a sua irmã Shuri, que ela é uma garota super inteligente, que cuida dos avanços tecnológicos de Wakanda, e ela é bem molecona, assim. Então a gente tem esse tipo de humor e também aquele tipo de humor tipo de rei. Vou explicar pra vocês. Como, por exemplo, tem um momento que o Pantera Negra vem e fala assim: eu sou Pantera Negra, filho do T'Chaka. E aí vem o vilão e fala: what's up? Porque ele era do gueto dos Estados Unidos, enfim, tem esse tipo de contraste, assim. E falando em vilão, a gente não pode deixar de falar do Andy Serkis, que tá incrível como Garra Sônica. Ele é muito engraçado, ele trouxe um jeito dele, com certeza. Inclusive, ele é um tipo de humor de personalidade, ele é um vilão muito engraçado. E a gente tem também o Michael B. Jordan, que já teve outros trabalhos com o diretor do filme, como por exemplo Creed, e ele acaba trazendo um vilão que tem um arco bem similar ao do herói. Então isso acaba trazendo um vilão mais de peso e tem tudo a ver com o contexto do filme, incluindo da representatividade, porque o filme fala desde a situação do subúrbio dos Estados Unidos, em que as crianças elas não têm muitas condições, que quando elas jogavam basquete era num arco improvisado, até mesmo sobre os refugiados e da segregação de fronteiras dos Estados Unidos, que foi muito bem representada pela direção do Ryan Coogler, que não acreditava que a Marvel ia comprar essa ideia dele de trazer um filme dessa forma. E, cara, parabéns pra Marvel, porque a gente vê que cada vez mais esses filmes de heróis, eles têm vindo com uma mensagem mais pesada, né? Então, por exemplo, tem heróis como Deadpool, Homem-Formiga, eu sempre vou acabar martelando neles, porque foram heróis que não necessariamente eram do conhecimento geral, mas que foram heróis que conquistaram o público. E eu acho que Pantera Negra trabalha muito bem dessa forma, a questão da representatividade que ele tem, não só de agora, mas desde os quadrinhos dos anos 60. Eu aproveito para puxar uma questão que a gente tem visto cada vez mais filmes de heróis com muita representatividade, até porque são filmes que têm uma bilheteria grande. Então, ou seja, a mensagem ela tá sendo entregue para mais pessoas. Então a gente vê, por exemplo, filmes como Mulher Maravilha, uma mulher lá dirigindo o filme, a Patty Jenkins, e então ela consegue trazer um olhar mais feminino, inclusive da não sexualização do corpo feminino em determinadas cenas, principalmente cenas de luta que enfatizam a força. E aí a gente tem o Ryan Coogler, que é um diretor negro que consegue trazer essa representatividade muito bem, a visão dele pro filme que é necessária e não tipo qualquer pessoa fazendo o filme. Não, o filme ele tem um cuidado inicial, desde um elenco inteiro de atores negros, incluindo a cultura africana inserida no filme, não só das danças, mas das músicas que inclusive elas te ajudam na imersão daquele universo, e também os rituais. Em São Paulo, eu não sei se vocês sabem, existe um festival da primavera lá na Liberdade que se chama Festa das Nações, em que escolas que representam determinados países, são escolas trilingües, geralmente elas têm os cursos de dança e aí as pessoas dançam as danças culturais ali de cada país. Então
assistir Pantera Negra e tendo esse contexto cultural que eu já tinha, então pra mim era como ver o palco ali na minha frente. E eu acho que também tem uma questão que os atores conseguiram levantar muito bem, em que eles tiveram a preocupação de falar com sotaque, e que a África é um continente muito rico, porque a gente sempre acaba vendo miséria ou pobreza, a gente sempre vê a mídia falando dessa forma, e a gente tem como uma grande analogia disso Wakanda, que simplesmente é o lugar mais rico, é o país mais rico, sabe? Justamente trazendo que a África tem a sua riqueza, assim, não precisava ser o vibrânio, né? Mas a África tem a sua riqueza, e é isso que eles querem mostrar pra você. Então eu acho que o filme, ele trabalha de uma forma cultural tão bonita e tão representativa que, olha... Tipo, cara, eu não tenho palavras pra esse filme. E lógico, além das questões culturais, a gente também tem as questões políticas, que isso vem desde a época dos quadrinhos, porque o quadrinho ele foi lançado em 1966, um pouco antes de ser criado o Partido dos Panteras Negras, que era um partido radical de esquerda que tinha como objetivo defender os negros nos Estados Unidos naquela época. E eu acho que isso tem muito a ver com o roteiro, né? Que apesar de ter sido escrito pelo diretor, também foi escrito por Joe Robert Cole, que é o mesmo roteirista do American Crime Story. Então, se você já tem um contexto aí da história do O.J., que também tem questões políticas e do Partido Negro, com certeza tem a ver com esse envolvimento dele aí. O filme é um grande manifesto da diversidade e ele tem discursos diretos com a política dos Estados Unidos. Inclusive, tem um dos personagens da ONU que até fala: nós não construímos barreiras, tipo... mensagem entregue. E falando de representatividade, inclusive política, eu não poderia deixar de falar das mulheres negras do filme, que são muito bem protagonizadas pela Danai, que comanda o Esquadrão de Defesa do Rei, em que todas são mulheres negras. Inclusive é incrível, nossa, cara, as lutas dessas mulheres eu ficaria com medo. A gente tem a Letitia Wright, que é a irmã do T'Challa, que é uma cientista e comanda todos os avanços tecnológicos de Wakanda com Vibranium. Tem a Angela Bassett, que é uma rainha, e também a Lupita, que trabalha nas missões dos refugiados. Então a gente tem uma representatividade muito grande com essas mulheres que têm personalidades fortes. Inclusive tem um momento mais próximo do final do filme que, ó, inclui essas mulheres, então fica de olho. O filme é incrível, ele é muito bem representado, e eu acho que justamente porque ele tem espaço para todos e todas. Pantera Negra é aquele filme que cala a boca dos arrogantes que acham que é só um filme de herói, porque ele é tão rico em cultura, ele é tão rico em representatividade, que é impossível você não se apaixonar, ou pelo menos abrir sua cabeça para um universo que talvez você não conheça. E eu acho que ele é um filme não só para quem ama quadrinhos, mas eu acho que é um filme para quem justamente está acompanhando as mudanças do mundo e justamente entende que cada vez mais a gente vai ver filmes como esse. E eu espero de coração que as pessoas se sintam representadas por esse filme, assim como eu me senti e me emocionei quando eu vi Mulher Maravilha. E lógico, se tratando de um filme da Marvel, fique até o final, inclusive daqueles créditos brancos que parece que não vai aparecer mais nada, mas vai. Tem 2 cenas pós-créditos. No Rotten Tomatoes, o filme tá com 98% de aprovação e no Metascore com 87%. Aqui no Chrysler Tipo Freud, eu vou dar 10 de 10. Apesar do filme ter um exagero ali no CGI, eu acho que ele é muito representativo, ele é muito bem contado, ele fecha redondinho e ele não tem a necessidade dos outros filmes, o que facilita com que o público novo conheça as histórias dos heróis. Se você já assistiu o filme, me diz aí a parte que você mais gostou. Não esqueça de comentar spoiler, caso tenha algum spoiler relevante aí. Mas se você ainda não assistiu, o que você tá esperando para esse filme? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e também compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá. Já aproveita e se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!